Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Vamos continuar aqui estudando a palavra do Senhor. Então, estamos nessa série olhando os dons espirituais, os dons ministeriais, e agora estamos olhando quais dons cessaram. Então, nós abraçamos o cessacionismo e hoje olharemos. Hoje existem profetas nos dias de hoje, como era antigamente, como era no início da igreja, ou não existe? E as igrejas que dizem ter ali o profeta, que faz revelações, que fala sobre o futuro, alguns chegaram até a tentar prever a volta de Cristo. Olha só, será que realmente existe esse dom no dia de hoje ou não existe esse dom? Então, vamos parar um pouco aqui nesta tarde para olhar neste tema. Existem profetas nos dias de hoje ou não? Olha só, o dom de profecia e o dom de conhecimento, eles são sinônimos. Então, quando você olha na Bíblia, tanto em Romanos, 1 Coríntios, Efésios, quando aparece lá o dom de conhecimento e o dom de profecia, está se referindo ao mesmo dom. Aquele que é profeta é aquele que fala a palavra de Deus, aquele que conhecia o futuro. Então, ele tinha esse conhecimento de Deus e repassava esse conhecimento e a palavra de Deus para a comunidade, para a igreja. Então, profeta e conhecimento está se referindo ao mesmo dom. E quem tinha o dom do profeta, o dom de conhecimento, era aquela pessoa que tinha esse dom, e esse dom se apresentava em duas facetas. Quais são essas duas facetas? Uma era prever o futuro. Então, o profeta, ele também tinha essa habilidade dada por Deus, em algumas ocasiões, de prever o futuro, falar sobre o futuro. Tanto que lá em Atos capítulo 11 aparece um profeta chamado Ágabo, e ele ali preveu que viria uma grande fome naquela região. E aí o que aconteceu? A igreja que estava em Antioquia, sendo mais abastada, ela então ali provisionou alimentos, dinheiro para os irmãos mais necessitados da Judeia. E por meio de Paulo e Barnabé, enviaram então aquele dinheiro para os presbíteros, para os apóstolos daquela região, para que pudessem ser distribuídos na comunidade cristã que tinha acabado de nascer, que estava ali na região da Judeia. Então, note muito bem, a primeira faceta é de previsão, é de olhar para o futuro, saber o que vai acontecer no futuro e trazer essa mensagem para a igreja, para que eles pudessem se preparar. A outra faceta era simplesmente de anunciar a palavra de Deus. Então, eles recebiam a palavra do Senhor e anunciavam esta mensagem para a igreja. Perceba muito bem que os apóstolos e os profetas, eles trabalhavam juntos para lançar ali o fundamento da igreja que estava nascendo, a igreja primitiva. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, o versículo 20, diz assim para nós: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Note que esses dois trabalhavam juntos. Então, os apóstolos, que nós vimos que são aqueles 12, mais Paulo, eles lançaram o fundamento. Quem auxiliou eles nesse lançamento do fundamento, que é Jesus Cristo? Os profetas. Então, eles recebiam a mensagem de Deus e também lançavam esse fundamento. Como que eles trabalhavam em conjunto? Primeiro, apareceram os apóstolos. Então, os apóstolos, os 12 as quais Cristo escolheu, eles anunciaram primeiramente sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles foram testemunhas oculares da vida de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Então, eles lançaram o primeiro fundamento. Eles lançaram os primeiros ensinamentos. Conforme o pessoal ia se convertendo, esses convertidos agora passavam na mão dos profetas. E os profetas, eles funcionavam como professores, ensinando agora a palavra de Deus para aquela comunidade. Lembrando que eles não tinham o Novo Testamento. Então, todo o conteúdo que nós temos hoje escrito na Bíblia, que é o Novo Testamento, eles também tinham esse conteúdo, só que em forma de ensinamento oral, porque a Bíblia ainda estava sendo escrita. A igreja primitiva não tinha o Novo Testamento em suas mãos. Então, como que essa necessidade era suprida? Através dos profetas que falavam a voz de Deus para aquela igreja, para aquela comunidade.
Note como eles trabalhavam juntos então, os apóstolos anunciando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, os primeiros convertidos aparecendo, eles lançando ali o fundamento, e logo também aqueles convertidos ali, alguns deles eram escolhidos para ser profetas e recebiam a mensagem de Deus e anunciavam essa mensagem para aqueles convertidos. Então eles trabalhavam junto, lançando o fundamento. O que é interessante nós notarmos? Quando a era apostólica acabou, quando a Bíblia foi totalmente completa até o livro de Apocalipse foi entregue para a igreja, deixou-se de ser necessário também este dom de profecia e o dom de conhecimento. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 13, e aqui nós veremos de uma maneira bem clara que este dom de profecia, esse dom de conhecimento, ele cessou quando a Bíblia foi entregue para nós. E 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 8 ao 10, diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo o quê? Profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Note que ciência, profecia, conhecimento aqui estão se referindo ao mesmo dom. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por que então Paulo está dizendo isso? Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, porque eles tinham conhecimento do Antigo Testamento. Então a igreja primitiva tinha o Antigo Testamento por escrito, eles tinham na mão. Então eles conheciam parte. Só que a outra parte, que era o Novo Testamento, que eles ainda não tinham, eles profetizavam. Note muito bem que a igreja primitiva não ficou defasada no seu entendimento das Escrituras, porque às vezes nós podemos pensar, a igreja primitiva não tinha ainda o Novo Testamento por escrito. Hoje nós temos mais conhecimentos, mas não. A igreja primitiva tinha o mesmo conteúdo que nós temos hoje, só que a diferença é que hoje nós temos o Novo Testamento já escrito e nós temos acesso a essa escritura. Antigamente, a igreja primitiva não tinha o Novo Testamento por escrito, mas tinha o Novo Testamento por meio dos profetas que ensinavam e falavam oralmente. Então, eles chegavam na igreja e transmitia todo o mesmo conteúdo que nós temos no Novo Testamento aqui. Por isso que Paulo diz, porque em parte conhecemos o Antigo Testamento e em parte profetizamos. Nós profetizamos o Novo Testamento enquanto nós não temos ele. E diz assim o versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é este perfeito? É a Bíblia completa. Quando o Novo Testamento completar todo o cânon da Bíblia, aquilo que é em parte será então aniquilado, porque agora a igreja terá a Bíblia por completo. Note que o versículo está falando aqui, quando o cânon fosse completado, alguns dons deixariam de ser usados. E aqui, bem claro no versículo 8, falando quais dons seriam deixados de lado. Versículo 8 falando, havendo línguas, cessarão. Profecias desaparecerão, havendo ciência, passará. Note muito bem, então, que esse dom de profeta passaria, deixaria de ser usado, deixaria de ser dado pelo Espírito Santo quando a Bíblia se completasse. E a pergunta que eu faço é, para que profetas hoje, pessoas com nome de profeta, se a Bíblia, a nossa profecia, já está completada? É uma pergunta que você precisa se fazer. E aí nós entendemos que esse dom de profeta, ele cessou na era apostólica. Foi necessário para se lançar o fundamento. Se o fundamento já está lançado, como diz Efésios, capítulo 2, versículo 20, para que a existência de apóstolos, para que a existência de profetas? Eles foram os que lançaram os fundamentos. Por que eles existiriam até hoje se o fundamento já foi lançado, que é a base, que é o ensinamento a respeito de Jesus Cristo? Então, nós podemos notar que esse dom de profecia cessou. Esse dom de profecia, não existe pessoas sendo profetas hoje em dia. Olha só, mas num sentido geral, nós podemos dizer que todo pregador da palavra de Deus, ele está numa função de profeta. Nesse sentido geral, a gente pode fazer uma aplicação, dizer que o pregador, aquele que anuncia realmente a palavra de Deus, que está pregando a palavra de Deus, ele está ali numa função, numa posição de profeta. Mas não existem mais profetas como ali no início da igreja. Não existe uma pessoa que Deus carimba ela com o dom da profecia, o dom do profeta. Então,
não existem mais profetas nos dias de hoje. Ah, pastor, mas eu conheço tal igreja que tem lá o profeta fulano e ele revela até o número do RG. Olha só, Satanás, ele conhece o seu RG. Nós podemos perceber que não existem mais essa questão de profecias como no Novo Testamento existia. Eu sei que muitas igrejas existem pessoas falando-se o profeta de Deus. Normalmente eles nunca ensinam a Bíblia, eles estão lá trazendo apenas revelações. E muitas vezes revela até o número do seu CPF, né? Se a pessoa for procurar e fala, o número do seu CPF é tal, e vão revelar como foi a sua vida, coisas que somente você sabia. Eles vão falar do seu passado, e alguns deles falam até do futuro. Olha só que interessante, vai falar até com quem você vai casar, da onde a sua esposa, o seu marido, de qual estado ele vai vir. E realmente essas pessoas fazem isso. Agora a pergunta que você tem que se fazer é, isto vem de Deus ou não vem de Deus? Olha só uma curiosidade, nas tribos indígenas que existem a pagelância, o pajé, ele é um líder espiritual daquela tribo. O cacique, ele é como se fosse um líder político, mas o pajé é um líder espiritual. E alguns indígenas, antes de sair para caçar o seu alimento daquele dia, eles vão consultar o pajé. Quando eles consultam o pajé faz lá suas pagelâncias, eles usam os seus alucinógenos que eles têm, então eles fumam ali também, ficam ali de uma maneira ali fora de si e recebem informações do que ele chama do mundo dos espíritos, do mundo espiritual. E aparece alguma entidade, algum espírito informando o pajé. Diga para esse caçador indígena ir por tal trilha, por tal caminho, porque lá ele achará 2 macacos. E o pajé traz essa informação para o indígena, e o indígena vai por aquela mesma trilha, por aquele mesmo caminho, e sabe o que ele encontra? Encontra 2 macacos, consegue caçar e trazer 2 macacos ali. Olha só, aquele indígena, o que ele vai começar a pensar? Não, isso aí é o caminho correto. O pajé é a pessoa certa para a gente se seguir. Ele conversa com as entidades corretas, porque tudo aquilo que ele falou aconteceu na minha vida. Então eu vou rejeitar qualquer outra mensagem que possa chegar através de mim, porque eu só vou aceitar a mensagem do pajé. Note que Satanás ele trabalha dessa maneira para fazer com que as pessoas fiquem presas no engano. Por isso que muitas vezes ele usa os profetas nos dias de hoje para fazer revelações futuras. E perceba muito bem, Satanás ele não conhece o futuro. Ele não tem a presciência como Deus ele tem a presciência. Satanás ele é um ser limitado. Ele não é ilimitado como Deus. Então é um ser fraco, limitado, só que é uma pessoa muito astuta. Então ele pode sim trabalhar fazendo uma revelação na sua vida, dizendo que você vai encontrar tal coisa daqui a 3 dias. E o que ele vai fazer? Ele não conhece o futuro, mas ele vai trabalhar para que tal coisa aconteça há 3 dias na sua vida. E é dessa maneira que ele traz as suas revelações. E acontecendo essa mensagem de revelação que o profeta falou para a pessoa pensa, isso é de Deus, é uma confirmação de Deus, porque o que ele falou aconteceu. Só que ele não para julgar e analisar na Bíblia se aquilo realmente vem de Deus ou não. E eu digo aqui, sem medo de errar, que essas coisas não são de Deus. Não existem mais revelações. Deus já nos deu a sua revelação completa, que é a palavra de Deus. Quando você está buscando uma revelação do apóstolo, uma revelação do profeta de tal igreja, porque ele faz curas, faz milagres, sabe o que você está fazendo? Você está rejeitando a única revelação que Deus nos deixou, que é a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Deus não faz mais hoje revelações. Deus não se comunica de outras maneiras. Antigamente, Deus se comunicou de várias maneiras, através de sonhos, através de profetas, através até de animais, olha só, através de visões. Mas nesses últimos dias, Deus se comunica com nós através do seu Filho, que é Jesus Cristo. E o seu Filho, Jesus Cristo, está sendo revelado na sua palavra. Por isso que em João, capítulo 5, versículo 39, nos é dito, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você vai encontrar Jesus Cristo nas Escrituras. Então,
são nas Escrituras que você vai encontrar a Jesus Cristo. Então não caia na conversa fiada do apóstolo ou do profeta que está fazendo revelações. Não caia na conversa fiada do apóstolo e do profeta que revela como que foi o seu passado, que revela o que você está passando nos dias de hoje, que vai revelar talvez alguma coisa que acontecerá ali no futuro. Não caia nessa conversa fiada, porque os demônios e Satanás, eles trabalham dessa maneira para enganar a comunidade, para enganar o povo, para que eles vão atrás da voz do profeta e do apóstolo, mas não venham atrás da palavra do Senhor. Então, não existem mais profetas e apóstolos nos dias de hoje. Respondendo à pergunta da live que nós propomos para hoje. Então, apóstolos, profetas, existem nos dias de hoje? Não. No sentido geral, nós dizemos sim, que todo pregador da palavra de Deus, ele está numa função ali de profeta. Mas não existem mais profetas. Este dom cessou, como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Quando a Bíblia foi completada, esse dom deixou de ser necessário. Os fundamentos já foram lançados, então não é mais necessário ter este dom para os dias de hoje. Por isso que nós somos conhecidos como cessacionistas, porque nós acreditamos que alguns dons cessaram, foram utilitários para a igreja primitiva, mas depois que a Bíblia foi entregue, eles não foram mais utilitários. Então, deixou de ser usado. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você não venha cair em conversa fiada, mas que você possa sempre estar sendo bem instruído através da palavra do Senhor.